A paz, meus amados. Com muita alegria, estou com vocês mais uma vez para o comentário da última lição da nossa revista que está tratando do desafio da evangelização. A grande tarefa da igreja, que é a evangelização. Lição de número 13, do dia 25 de setembro de 2016, cujo título é A Evangelização Integral nesta Última Hora. Então, a evangelização com relação à reta final da jornada da igreja na face da terra. O textuário diz: E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Marcos 16 e 20. Verdade prática: falemos de Cristo a todos, em todo o tempo e lugar, por todos os meios. Então, desde aquele momento em que o Senhor Jesus, ele deu a ordem aos seus discípulos, que nós chamamos de a grande comissão, registrada também em Mateus, não é? Também nós temos o Senhor Jesus dando essas orientações com relação à pregação no Evangelho escrito por Lucas, que é onde está a leitura bíblica em classe, em Lucas 24, dos versículos 44 a 53, e também o próprio Lucas, quando ele vai escrever a continuação do Evangelho, que é o livro de Atos dos Apóstolos, logo no primeiro capítulo nós temos mais uma vez a ênfase dada por Cristo, o Cristo ressurreto, para que seus discípulos pudessem anunciar, pregar a sua palavra. Então, desde aquele momento em que a ordem foi dada, até hoje, a igreja tem sobre seus ombros essa determinação de Cristo. E nós que vivemos nesse tempo, nos últimos tempos, nós devemos prestar atenção também a essa questão da evangelização, porque é uma obra que não para enquanto a igreja estiver na face da terra. A igreja tem que cumprir essa determinação de Cristo, que possamos fazê-lo com alegria, que possamos fazê-lo com fidelidade, que possamos fazer essa obra com empenho, com dedicação, com abnegação, sacrifício se for necessário, mas que nós possamos fazer a nossa parte, uma vez que nós somos a geração de crentes desse tempo, dessa época, que nós possamos dar continuidade àquilo que os nossos apóstolos fizeram tão bem no início da história da igreja, que nós temos narrado isso lá no livro de Atos dos Apóstolos, como aqueles homens, em grupo tão pequeno, eles revolucionaram. Os próprios religiosos disseram que eles encheram Jerusalém dessa doutrina, a própria palavra atingiu toda aquela região conhecida, saiu de Jerusalém, atingiu até Roma, enfim. Como aquelas pessoas tão simples, aqueles homens, aquelas mulheres, sem recursos, sem estrutura financeira, num contexto complicado, eles conseguiram levar a mensagem de Cristo. Cabe a nós uma reflexão para que nós não fiquemos apontando desculpas para o não cumprimento da evangelização. Pelo contrário, possamos nos inspirar na vida daqueles homens, daquelas mulheres, nos inspirar no exemplo dos apóstolos na igreja primitiva, para podermos seguir avante e cumprir a evangelização integral. E o que é evangelização integral? É justamente o primeiro ponto da lição. Basicamente a evangelização seguindo o modelo de Atos capítulo 1, versículo 8. O que Jesus disse lá? Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo.
e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Lembrando que aqui ele está dando uma ordem no sentido de que haja algo simultâneo. Não pregar primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, depois na Samaria, não. O que ele quer é um cumprimento de forma abrangente, simultaneamente, ao mesmo tempo. Então a igreja dando atenção à evangelização por perto e dando atenção e cumprindo também a evangelização mais longe dela mesma. Né? Então, isso é evangelização no sentido evangelização integral. A evangelização seguindo o padrão de Atos 1 e 8, o evangelho, a proclamação do evangelho de forma simultânea, no sentido local, uma vez que a igreja, no contexto deles ali, eles começaram em Jerusalém, que era onde eles estavam estabelecidos, e foi onde Jesus disse que eles deveriam permanecer até que do alto fossem revestidos de poder. Então ali em Jerusalém é onde eles começaram, por isso Jesus citou primeiro na sua fala Jerusalém, que era o local onde eles estavam naquele momento inseridos, trazendo para nós hoje, no contexto de igreja local, onde a igreja está localizada, onde ela está plantada, a sua cidade, a sua localidade. Então a igreja deve cumprir o seu papel evangelizador, evangelístico, praticar a evangelização onde ela está, nos bairros, na sua cidade, e também de forma nacional e transcultural. Aqui entra a igreja local fazendo missões, uma vez que a igreja ela sai da sua própria cidade onde ela está, e ela pode, de alguma forma, levar a mensagem em outros lugares, em outros estados do Brasil, por exemplo, em outras cidades do nosso país, e também outros países, e aí entra também o sentido transcultural, porque fala de culturas, né? E nós vivemos nesse mundo de multiculturalismo, onde as culturas são bem diferentes uma das outras, às vezes até aqui mesmo no nosso país, a gente que mora no Sudeste, se a gente for para o Sul do país, a gente vai encontrar ali coisas diferentes da nossa maneira de viver, daquilo que é cultural para nós aqui. Se formos para o Nordeste, para o Norte também, nós vamos já encontrar diferenças. E quando saímos das fronteiras do nosso país, quando vamos para outros países do mundo, aí a gente encontra, sim, um grande choque cultural. Por isso que os missionários eles são treinados também no sentido transcultural, para que eles possam entender esse assunto e não se chocarem quando chegarem nesses países para anunciar a palavra de Deus. Então, uma igreja local que quer estar envolvida na evangelização integral, nessa última hora, ela deve ter essa abrangência de evangelizar no seu local e de forma missionária estender as mãos, estender o seu alcance em relação à evangelização até nos extremos do seu próprio país, como também fora dele. Então está em foco aqui a igreja local, o grupo de crentes de uma certa localidade. Um contraste que há entre o nosso contexto de hoje e o que ocorreu nos dias apostólicos é que hoje nós temos certas situações que são diferentes daquela situação que aqueles irmãos viviam. Hoje nós temos condições dadas por Deus de investir os recursos das contribuições dos crentes no sentido de investir esses recursos na evangelização. E, na verdade, a igreja, ela praticamente atua muito nessa área da evangelização. Deve ser o foco principal da igreja no sentido de evangelizar, tanto na sua cidade, formando uma estrutura de igreja, através da condição física que ela oferece aos membros da igreja, para que através dessa estrutura essa estrutura possa ser usada para que a igreja local possa fazer missões. Então, o grande problema é às vezes a igreja local se agir como um casulo,
ela se fechar nela mesma, em si mesmada, e não dar atenção às necessidades que existem aí fora. Aí ela vai estar fora desse assunto da evangelização integral. Então, como igreja local, como crentes, nós devemos ter em mente a importância da proclamação do Evangelho nas forças que Deus dá a cada igreja. Porque é Ele que dirige todas as coisas. E força que eu digo não é nem o poder financeiro da igreja, mas a capacidade espiritual, a visão que Deus dá, a direção que Deus dá, e entrar na esfera divina para cumprir aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Porque Deus não precisa dar primeiro dinheiro para a gente fazer. Ele dá a visão. E aí Ele dá todos os recursos para que a igreja possa fazer a sua obra. Jesus, quando mandou os discípulos pregar, Ele não mandou os discípulos fazerem um caixa, Ele não mandou os discípulos fazerem grandes campanhas de arrecadação financeira para poder pregar. Ele mandou pregar. E os discípulos, eles então cumpriram a missão de Jesus Cristo. Então, não está errado fazer planejamentos, não está errado colocar programas de levantamento de fundos, nada disso está errado. Mas nós não podemos entrar na ilusão de que nós temos que fazer um monte de coisa primeiro para depois evangelizar. Não, vamos cumprir o ID de Jesus, vamos evangelizar, vamos nos envolver na obra de Deus, vamos envolver-nos na obra missionária, confiando que Deus Ele vai suprir as necessidades, porque é Deus que está interessado. Mesmo antes de nós querermos fazer a obra, é Deus que quer que a obra seja feita. Então, esse princípio estabelecido em Atos capítulo 1, verso 8, ele está vivo e é pertinente à igreja dos dias atuais. Agora, evangelização local, nacional e transcultural, tudo isso só é possível, só pode ser feito com pessoas cheias do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse, vocês entrem em Jerusalém e vocês esperem lá até que do alto sejais revestidos de poder. Sem o poder do Espírito Santo, não há possibilidade de cumprir de forma eficaz a evangelização integral. O exemplo está dado no livro de Atos dos Apóstolos. Eles foram cheios do Espírito Santo e proclamaram a palavra de Deus. Nós precisamos, nós hoje não podemos abrir mão do poder do Espírito Santo. Temos muitas coisas ao nosso dispor, temos muitos recursos ao nosso redor, algumas igrejas têm muito dinheiro, mas nada disso substitui aquilo que é principal, aquilo que é primordial, o poder do Espírito Santo de Deus. Porque todo investimento é incapaz de transformar uma vida, uma alma. Por isso que o poder do Espírito Santo, ele é indispensável, porque só nesse poder a palavra de Deus pode transformar o coração de um pecador e uma alma ser de fato salva. Porque com alguns investimentos, com algumas metodologias, pode-se alcançar, angariar frequentadores e até membros de igreja. Mas a salvação, ela só ocorre pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, diz lá que as pessoas foram compungidas no seu coração. Quem fez isso? Foi o Espírito Santo de Deus. Então, nós vivemos no século XXI, mas nós dependemos do Espírito. Nós dependemos do poder do Espírito Santo. Evangelização integral no poder do Espírito Santo de Deus. A lição fala também do discipulado integral. Uma vez que evangelizamos, nós partimos também simultaneamente, imediatamente, para o discipulado. E o discipulado é nada mais, nada menos do que aquilo que está embutido na grande comissão. Porque Jesus disse em Mateus 28, 19, fazei discípulos de todas as nações. Então, não é aquele detalhe de você, da igreja apenas jogar a rede e apanhar as almas para Cristo, mas ela tem que ensinar, porque está em Mateus 18 e 20, ou 28 e 20,
né? Como está em Mateus 28:19, fazei discípulos, e no versículo 20 está dizendo, ensinando-as. Então, existe a pregação, o anúncio do Evangelho, e também na sequência, na continuidade, na simultaneidade, tanto da mesma forma que devemos anunciar de forma simultânea e pregar, devemos também estar ensinando ao mesmo tempo, para que os discípulos eles sejam formados, os alunos, as pessoas possam aprender de Jesus e sobre Jesus, para que possam estar, de fato, integradas na igreja. E nós encontramos essa integração da igreja lá no livro de Atos dos Apóstolos. Está escrito lá que a igreja primitiva, as pessoas estavam juntas, elas estavam reunidas. Em Atos capítulo 2, versículos 42 e 43, diz que em toda a alma havia temor, muitas maravilhas eram feitas pelos apóstolos, e eles estavam juntos na comunhão, no partir do pão, nas orações. Então isso fala de integração. As pessoas não apenas elas foram alcançadas pela mensagem do Evangelho, mas elas foram integradas, elas foram abraçadas, elas começaram a fazer parte de algo novo, parte da igreja. Isso é importante que haja essa visão do resgate da igreja no sentido de comunidade, no sentido de comunhão, no sentido de participação, não apenas um local de reuniões semanais que as pessoas vão e vão porque tem que ir, mas não se interagem, não convivem uma com as outras, não oram juntas, não comungam. É importante que cada crente veja na sua igreja local um espaço de convivência, um espaço de fraternidade, um espaço de união. Os novos convertidos precisam ser amparados, abraçados, cuidados. E isso é importante que haja dentro das igrejas locais. E as igrejas locais, às vezes, estão deixando a desejar isso. Nós fazemos cultos, nós fazemos reuniões, nós fazemos apresentações, que são muito bonitas, é muito gostoso estar no momento do culto, mas a igreja é mais que isso. A igreja é você poder conhecer o teu irmão, é você poder participar das dores do seu irmão. Como você vai levar o fardo, cumprir o que Paulo disse em Gálatas, levar o fardo uns dos outros? Como você vai fazer isso se você não tem proximidade, se você não convive? Então é importante que a pessoa que se torne discípulo de Cristo, ele seja alguém envolvido com Cristo, participativo na obra de Deus. E para isso ele precisa ser ensinado. Então, no discipulado integral, além dele se envolver com os crentes e se integrar, ele vai também dar o seu testemunho pessoal. Ele vai se tornar um discípulo discipulador. Ele não vai apenas receber, não vai apenas comer, mas ele vai também transmitir, ele vai abastecer, ele vai ser alguém que vai compartilhar, alguém que vai dar de si e daquilo que recebeu. Assim como o exemplo do Gadareno, não é? Que ele foi salvo por Cristo, tocado por Cristo, liberto, e depois a ordem de Jesus para ele foi: agora você vai para os seus e anuncia quão grandes coisas Deus te fez. Então, o Evangelho é essa sequência, não termina ali. O Evangelho, quando ele chega numa pessoa, ele não parou ali. Ele, na verdade, aquela pessoa tem que ser um canal através do qual o Evangelho vai dar prosseguimento, vai avançar. Foi assim com a igreja primitiva. Diz que quando houve a perseguição e os apóstolos ficaram em Jerusalém, a igreja foi reduzida drasticamente. Diz que todos que foram dispersos, eles iam pregando a palavra, eles iam anunciando a palavra de Deus. E aí o Evangelho chegou a Antioquia, o Evangelho chegou em várias regiões, porque aquelas pessoas, eles estavam na igreja, mas eles entendiam que eles não eram apenas espectadores da igreja, que a mensagem que eles receberam dos apóstolos deveria fazer eco na vida deles, para que eles pudessem transmitir. Isso é muito importante também. Então, a igreja local, o que a gente vê na Bíblia, é que a igreja é a grande agência de Deus, no sentido da evangelização. A igreja é extremamente importante, porque ela é o corpo de Cristo. E existem alguns perigos à evangelização integral da igreja. E que perigos são esses que pode atingir uma igreja local
e causar prejuízo no desenvolvimento e no desempenho da igreja cumprir a sua tarefa. Eu citaria 3 problemas, 3 perigos. Primeiro são as divisões, que infelizmente são tão comuns nos dias de hoje, pessoas sem temor de Deus, como disse Judas lá, pessoas sensuais que não têm espíritos, que causam divisão. Não é? Judas cita esse, que são os falsos mestres. Muitas igrejas locais estão sofrendo terríveis divisões por causa do ego, por causa da vaidade, por causa das rixas, por causa das desavenças e por causa do desejo de ser alguma coisa, e às vezes até pelo interesse monetário, financeiro, as divisões estão acontecendo por aí afora, pipocam por todos os lados as divisões. E quando há divisão numa igreja local, há prejuízo no cumprimento da evangelização. Há prejuízo, porque é um corpo que foi dilacerado, que foi partido. E é muito triste quando a gente vê acontecer esse tipo de coisa. Que Deus proteja. Se você é um pastor de igreja que está ouvindo essa aula, que Deus guarde a sua igreja na unidade do Espírito Santo, que você possa ter graça de Deus, e Deus dê para você companheiros fiéis, homens de Deus de verdade, que amem a obra e que não causem nenhum tipo de divisão. Outro problema também, outro perigo à evangelização, é a busca e interesse puramente por títulos e cargos dentro da igreja. As pessoas às vezes querem cargos, querem títulos, mas não querem ser servo. O grande cargo que todo crente tem que querer na vida dele é o cargo de servo. A grande função que todos nós devemos querer é a função de servo. Não estar preocupado com título, com carteirinha, com essas nomenclaturas que as pessoas estão até inventando, até algumas que não são nem bíblicas, e as pessoas querem cargo, que querem ser honradas e valorizadas. Mas nós somos chamados para sermos servos de Deus. E outro perigo que eu vejo é a falta de ênfase em missões e no poder do Espírito Santo. Se não houver mensagem, se não houver conscientização na igreja local com relação à missão, vai haver prejuízo na evangelização integral. E também ênfase no poder do Espírito Santo. Porque, como eu já disse, a obra é feita no poder do Espírito Santo. Então essa ênfase tem que ser dada através de pregações, através de orações, através de reuniões de oração, através de incentivo da igreja, o trabalho missionário, buscar conscientizar cada crente da necessidade de fazer missões. E quando falta essa ênfase, a evangelização integral também é prejudicada. Mas a lição também ela fala da igreja da evangelização integral. Eu diria que a igreja da evangelização integral é a igreja do cenáculo. É a igreja que ficou lá reunida até que foi cheia do Espírito Santo de Deus. Essa é a igreja da evangelização integral. A partir do momento que o Espírito Santo desceu ali no dia de Pentecostes, ele nunca abandonou a igreja. Então, a dependência que nós temos do Espírito Santo é total, absoluta. Tem gente que fala assim, mas nós temos que fazer porque o Espírito Santo não vai fazer tudo. É claro que o Espírito Santo não vai fazer tudo. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que nos colocar na presença de Deus. Nós temos que nos deixar ser cheios do Espírito Santo. Buscar a plenitude do Espírito Santo para cumprir a obra de Deus. Então, a igreja da evangelização integral é a igreja do cenáculo. É a igreja que o Espírito Santo enche os crentes para cumprir a vontade de Cristo. Porque Cristo diz, vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Essa é a igreja da evangelização. É a igreja da oração. É a igreja que ficou ali esperando, a igreja que ficou orando. Não podemos abrir mão da oração. O poder do Espírito está relacionado intimamente, ligado à oração. Quem não ora não tem poder. Uma igreja que não ora não tem poder. Como que o Espírito Santo vai usar um missionário se ele não ora, se ele não busca o poder do Espírito Santo de Deus? Como que vamos vencer desafios? Como vamos transpor os obstáculos? Como vamos lutar nessa guerra espiritual tão grande contra as hostes do mal, sem o poder do Espírito Santo, sem uma vida de oração? Então a igreja da evangelização integral é uma igreja que ora, é uma igreja que está cheia do poder do Espírito Santo. E é a igreja onde cada crente é uma testemunha do Senhor Jesus e um investidor dos projetos que visam ganhar almas. É uma oportunidade. Eu vejo que cada crente de uma igreja local, ele tem tantas oportunidades
de participar desse projeto, que é um projeto de Deus. Não é tão bom você fazer parte de uma igreja que está envolvida na obra de Deus, cuja visão está nas almas, está na glória de Deus, e você poder investir, sim, com suas contribuições, com as suas ofertas, com seus dízimos, com a sua contribuição missionária, você investir nas suas orações, investir seu tempo buscando a presença de Deus, investir de alguma maneira no talento que Deus lhe deu dentro da igreja, fora da igreja, para que você possa estar envolvido. A igreja é um organismo, a igreja é o corpo de Cristo, o corpo vivo do Senhor. E esse corpo está em movimento, porque corpo parado, ele é morto. Mas a igreja não, a igreja está viva. E cada membro da igreja, ele está vivo também. Porque a trajetória da igreja é uma trajetória vitoriosa, ela avança. E quem não é da igreja fica parado. Porque ser da igreja não é alguém que está dentro de um templo. Ser da igreja é alguém que está ligado à videira verdadeira que é Cristo. É dar frutos para Cristo. E todo crente salvo, liberto, ele tem esse poder do Espírito Santo, ele tem a presença de Cristo na sua vida, e ele então, ele é um agente de Deus, um agente de transformação de Deus, onde ele está envolvido. E na igreja local nós temos condição de fazer parte desse grande mover. O que nós não podemos fazer sozinhos, nós fazemos todos juntos, através da igreja. Quem faz a obra é a igreja. Por isso que a igreja não é um local onde tem superstar, onde tem estrelas. Não, a igreja é o corpo, a igreja é o agir de Deus, são os crentes, somos todos nós, cada um com os dons, cada um com os talentos, cada um com a capacidade dada por Deus, mas cada um no seu lugar, como cada membro do corpo disposto ali, fazendo a sua obra. Então, que eu possa fazer a minha parte, que você faça a sua. E não vamos dar desculpa para não fazer. Não vamos ficar vendo defeito, porque se a gente for ver defeito, a gente vai ver defeito em tudo. Só não vê na gente, né? A gente só não vê defeito na gente mesmo. Mas quando a gente contempla o plano maior, quando a gente olha para Cristo, a gente consegue se envolver e fazer a obra de Deus. Então eu tenho certeza que essa lição ela serviu de despertamento para muitas igrejas locais, para muitos crentes também. Eu louvo a Deus por essa lição de evangelização. E que essa última lição possa ser também mais um elemento motivador para a sua vida como professor, como aluno da escola dominical e como crente acima de tudo. Deus te abençoe.